Gilberto aqui, Mauro, falou assim: é melhor o arroz com feijão do que a carne louca do Sampaoli. Não, mas eu não estou defendendo a carne louca do Sampaoli, não. Pelo contrário, a gente nem falou sobre isso. Eu nem falei sobre o professor É, sim. Sampaoli. Pelo contrário. Até porque a carne pode estar muito apimentada, eu não curto muito pimenta, sei lá que diabo ele coloca no tempero dele. Vai entender. Agora, um detalhe: os últimos 3 jogos, 4 jogos no Maracanã, Flamengo e São Paulo, foi 5-1, 3-1, 1-0 Flamengo e 1-1. Né? É isso mesmo. Esses tempos aí de vitória do tempo do Diniz estão bem lá para trás já. Né? Mas o São Paulo é capaz de destruir isso também. Né? Porque depois das pataquadas que ele protagonizou nesse jogo de Cariacica contra o Atlético, pelo amor de Deus. Davi Luiz de volante, Ô, Mauro, improvisando ô, o time Mauro, completamente, uma coisa de maluco, né? Aliás, eu não sei como não tem ninguém, é impressionante, não tem um diretor para chamar o cara numa sala no dia seguinte e perguntar: que diabo foi isso que você fez? Sabe por que no futebol os técnicos não são questionados? Falam tanto em ambiente profissional, inspiração no mundo corporativo. Chama o cara e conversa, um papo direto e profissional. Vem cá, o que aconteceu? O que você inventou ali? Sabotou o próprio time, o próprio trabalho? Quer dizer, ele voltou, ele avançou casas contra o Botafogo e voltou por conta dele várias delas. E o detalhe, os jogadores que já não curtem muito ele devem estar muito felizes, né? Ele expôs o Davi Luiz, que deveria ter até dito para ele, se é que não falou, né? Cara, essa não é a minha posição. Ali começou a derrocada de uma partida ridícula no meio de semana. Ridícula. Eu não sei. Agora, tem outra coisa que é importante também, eu comentei isso com o Arnaldo e com o Tirone já. O Sampaoli é um técnico ruim? Eu não acho que ele é um técnico ruim. O técnico ruim não faria o que fez no Chile, o que fez no Olympique, o que fez no Santos. Ele é um técnico que tem um temperamento, uma pessoa, um temperamento meio louco. Então ele é, como diria o querido Silvio Lancelotti, ele é ciclotímico, né? Então ele muda toda hora, você não sabe o que ele vai fazer. E aí ele faz umas bobagens assim que são totalmente, são inversamente proporcionais aos acertos, como ele fez no Santos, como fez no Olympique, como ele fez lá na seleção chilena, que nunca tinha vencido nada, ele montou um time forte, competitivo e tudo mais. E em 2019, não vamos esquecer, muitos coleguinhas jornalistas, em votações do melhor do ano, disseram que o melhor do ano não foi o Jorge Jesus, que passou o rodo em todo mundo, que meteu 5 no time do Renato Gaúcho na semifinal de Libertadores, que ganhou o Brasileiro com recorde de pontos, que ganhou a Libertadores, deu tudo, só não ganhou a Copa do Brasil, estava recém-chegado, pegando o bonde andando no meio da temporada, né? Ah, não, foi o melhor foi o Sampaoli, porque tinha recursos menores e tudo mais. Muita gente defendeu essa tese. Agora é fácil falar que o cara é uma porcaria. Eu não acho que ele seja péssimo, só acho que ele é meio louco. E essa loucura dele faz com que ele coloque o quê? Uma carne louca, apimentada, de sabor horroroso para a torcida do Flamengo. Ô, fala, Juca, você queria Tá sem, falar? sem áudio, Juca, hein? Tá mutado agora, Juca. Continua. eu estava mutado porque eu tive uma alergia aqui repentina. Eu acho que é o pólen É a carne da louca. primavera. Não, é o pólen da primavera que começa a chegar em São Paulo. Mas é o seguinte, eu já nem lembro mais o que eu ia falar. Ah, sim, lembrei. Você, âncora, na abertura, se referiu ao fato, perguntou se estamos diante de uma volta dos treinadores brasileiros em substituição aos Isso. treinadores estrangeiros, porque o Bahia abriu mão do dele, o Rogério Ceni estreou com uma belíssima vitória lá em Curitiba, tomando 1-0 de cara com 1 minuto e sendo capaz de virar para 4-2. Embora o Curitiba não seja a régua para medir ninguém. Como não é também o Santos régua para medir ninguém, mas o Cruzeiro também trocou o seu estrangeiro pelo Zé Ricardo e se deu bem na Vila Belmiro 3-0. O Sampaoli correndo risco, né? O Aguirre correndo risco. Os brasileiros estão de volta. Eu pergunto, e em relação a técnicos marcianos como Vanderlei Luxemburgo, entra nessa conta? Porque realmente o Luxemburgo está vivendo uma realidade paralela. A entrevista dele ontem foi alguma coisa de realmente de alguém que está vivendo em realidade paralela. Como tem um bando de gente aí pelo Brasil afora vivendo realidade paralela, o nosso professor está também. Ele está satisfeito, ele está convencido de que ele não é maluco e de que ele está fazendo tudo certo, que ele poupou 6 jogadores porque pode, né? Esse é o raciocínio dele. Ele agora mira para baixo, ele dizia que ia mirar para cima, para a Libertadores, para a vaga do Corinthians na Libertadores pelo Brasileirão. Agora ele
ele, num ato falho, confessou estar mirando para baixo ao fazer referência ao Santos. O Santos também não ganhou, então a diferença permanece 5 pontos. Quer dizer, então o cálculo dele é para baixo, não é para cima. E eu queria saber disso. Se entre os estrangeiros a gente bota o Luxemburgo ou não. Se Marciano não é estrangeiro. Essa é a minha. Talvez fosse a melhor enquete. Será, Boa. Luciano? Será Luxemburgo um ET? A gente vai falar já do Corinthians. Mas olha, só um detalhe. Fala. Eu gostei. A frase do dia é a frase do Juca falando do time sendo amassado pelo outro. É uma uva no vinhedo. Olha que coisa poética. O time que é amassado pelo outro é uma uva no vinhedo. Gostei. É bonito. A E gente vai você falar sabe já. Você sabe que o vinho gaúcho é de belíssima qualidade. Ali o vinho da Serra Gaúcha. Tem vinhos em Caxias do Sul que são de primeiríssima ordem. Isso. Teve uma vez que o Felipe O Ancoras, ele pisando na uva lá. Fala. Só para não deixar passar, né, nesses embates aí, técnicos brasileiros e estrangeiros, ontem o Pedro Caixinha, né, colocou na caixinha o Renato Gaúcho, né? Bem, o vareio lá do Red Bull Bragantino, né? Verdade. O Pedro Caixinha passou ali fácil pelo time do Renato, e a entrevista do Renato, olha, eu acho que só perde para do Vanderlei. Assim, é inacreditável como até hoje o Renato dá entrevistas após resultados ruins das suas equipes, no caso hoje o Grêmio, como se ele não tivesse nada com aquilo. Não, nós alertamos que o time deles era muito forte e competitivo. Tá bom, precisa alertar que o Bragantino em casa é forte e competitivo. Pô, palmas, eles nem o sabiam. Peraí, você tem que treinar o time, preparar o time. Se o time vai mal, você também tem culpa, né? E aí ele fala como se ele não tivesse. Ele fala como se ele fosse o comentarista do jogo. E não o técnico que escala, que faz as escolhas, que define o esquema tático. Cara, que loucura isso. Que loucura. Aliás, nós estamos falando. Segunda-feira tem um confronto dos dois, né? Segunda-feira. Isso, Corinthians e Luxemburgo e Renato. Grande expectativa nas coletivas após do jogo. O que eu mais gostei do Renato foi o seguinte. Não, veja bem, tivemos uma série de jogadores que vieram dos jogos das eliminatórias, e isso não é desculpa. Mas, claro, longe de mim dá desculpa. Depois não pudemos treinar por causa do gramado encharcado. Está chovendo muito, infelizmente, um drama vivido no Rio Grande do Sul. Não pudemos treinar. Não, isso também não é desculpa. O que nos faltou foi competir. Ora, meu Deus, como é que um treinador arma um time que não compete fora de casa contra o Bragantino? É curiosíssimo. E ele só deu desculpas dizendo que não estava dando desculpa. Mas o time não competiu. Enfim. As entrevistas do Renato, elas lembram um pouco o presidente Fernando Henrique, quando acontecia alguma coisa, ele fala, não, o governo tem que fazer alguma coisa. Sendo que ele era o governo. Não, o governo precisa resolver isso aí. Né? É isso. Sendo que ele mesmo... Eu tenho uma sugestão, viu, Âncora? Eu acho que deveria acabar essa determinação, que não é apenas no Brasil, né, dos treinadores darem entrevistas depois do jogo. Porque todos eles estão morrendo pela boca. Talvez o melhor fosse determinar que fosse no dia seguinte, já depois de uma noite dormida e tal, porque realmente é alguma coisa de dramático você vê as entrevistas quando... Mas eu defendo uma outra tese. Você já viu o jogo, foi uma porcaria de um jogo. Tarde da noite, ficar esperando a coletiva desses mequetrefes. Que tem coletiva que acaba sendo melhor que o jogo, né? Não, mas por exemplo, o Luxemburgo hoje foi maluco, mas ela foi curiosa. As entrevistas do Rogério normalmente segunda-feira, então, depois de Grêmio e de Corinthians e Grêmio, que o jogo é no Itaquerão, vai ser você imaginou? Vai ser inacreditável. Eu costumo gostar, só menos as do Dorival. As do Dorival não tem muita graça, porque ele fica naquele saibamos, convenhamos, não sei o quê, e não sai nada dali. A gente vai voltar já a falar do... Saibamos, possamos, penetremos. Possamos, consigamos, penetremos. Ele fica ali e não sai muita coisa. Nessa última até que ele falou um pouco mais. A gente vai falar já do Corinthians, mas eu queria só um pitaco seu, Arnaldo, desculpa, ainda sobre a final Flamengo e São Paulo.
que é sobre a relação que as torcidas estão estabelecendo com seus times nesse momento, que são bem diferentes, né? Sim. Bom, primeiro, entre elas, uma coisa também diferente, né? Comunicado no final da tarde de ontem das organizadas dos dois clubes, fazendo uma espécie de pacto. Eles já têm alianças de convívio e paz nos arredores do Maracanã e do Morumbi, de uma forma que o São Paulino possa vestir a sua camisa, o rubro-negro também, e possam tomar a sua cervejinha juntos antes do jogo. Normalmente já acontece isso, mas agora esse pacto está oficializado entre as organizadas de Flamengo e São Paulo. Mas aí está o único ponto em comum. O que eu vejo é o rubro-negro revoltado com o time há algum tempo, né? As manifestações não só no Rio, como em Cariacica, o time sem vergonha e tal, e aquela coisa, e o inconformismo, a revolta mesmo, por tudo que está acontecendo com um time que tem muitos jogadores bons, mas não consegue ser regular, e esse ano perdeu muita coisa já. E a torcida do São Paulo, talvez pelo ineditismo, a questão da final, ela continua naquela toada do apoio incondicional. Vai ter aero tricolor lá no sábado, até com bica, para escoltar o time, não sei o que, não sei o que lá. As filas aqui para tirar ingresso físico na chuva. Tá tudo lembrando... Tá tudo lembrando o Corinthians do Juca de 77, mas não sei se vai sair da fila. Mas é tudo isso. Os caras lá tomando chuva, e vamos e tal, não sei o quê. Perdeu, mas tudo bem, o que importa é a final. É uma relação diferente, Tironi, porque os times vivem um momento completamente singular, né? O Flamengo com a barriga cheia de muito tempo com conquistas, e seria muito estranho o Flamengo passar sem nenhuma conquista esse ano, e aí causa revolta mesmo e tudo mais. E o São Paulino na fila, seco, ansioso, desesperado, angustiado. Então, é um momento diferente, sim, da relação da torcida do São Paulo com o time e da torcida do Flamengo com o time, porque são cobranças diferentes, são expectativas diferentes, né, em relação a essa partida final. Já teve tempo que foi inverso. Teve o torcedor do São Paulo lá que... Você lembra quando o São Paulo foi tricampeão brasileiro? O São Paulo perdia a Libertadores e o torcedor ficava revoltado porque, mesmo o campeão brasileiro, não está ganhando a Libertadores. O Muricy saiu por conta disso, né? Ele era tricampeão brasileiro, mas perdeu 3 Libertadores para times brasileiros. Mas aquilo lá faz muito tempo já. E o torcedor de São Paulo está desesperado por qualquer coisa, né? E assim vem numa espécie de apoio incondicional há muito tempo, numa relação diferente que talvez na história, nesse momento da torcida do São Paulo, além da questão da presença no estádio de 40 a 50 mil pessoas por jogo, tem com o time de uma espécie de apoio incondicional. Posso fazer uma pergunta? Pode. Teremos um programa especial do Rio de Janeiro pós-jogo? Teremos. Opa, aí sim. Talvez a gente se cruze lá os três aqui naquela. Nós não fizemos nenhum pacto entre nós três no momento. É apenas um pacto informal. Mas a gente pode formalizar um pacto. Mas eu acho que o que o Arnaldo está falando, com todo respeito, é óbvio. É óbvio que uma torcida como a do São Paulo, que não vê um título, não tem esse título, né? Copa do Brasil, está despejando tudo lá. Então, esse carinho, esse envolvimento, vamos lá, avião a jato, esquadrilha da fumaça, não sei o que, é um título que nunca alcançou, não é? Exato. E, por outro lado, o outro que ganhou bastante, você falou barriga cheia, talvez de arroz com feijão, não sei o quê. Esquadrilha da fumaça. Esteja revoltado. Agora, isso até a bola começar a rolar, entendeu? Até acabar o primeiro jogo. Porque o resultado do primeiro jogo pode mudar muito ou não. Fica igual a enquete aí, mudar muito ou não mudar a relação da torcida com o time. É verdade. Se o Flamengo sapeca uma goleada, um bom resultado no São Paulo, a torcida já se enche de novo, sabe? Já começa a perdoar alguns pecados, alguns erros, se enche de entusiasmo, enfim, e vai ser o nosso título do ano. E o São Paulo perdendo esse primeiro jogo, a torcida pode esfriar.
Claro, vai. Porque cá entre nós, eu vou botar 40, 50 mil pessoas no estádio, é merreca, você entendeu? Eu mesmo falei pro Juca ontem que o jogo América e Flamengo, que o Flamengo, daquele jogo terrível para nós, deu de 5-1 do América, quando o cangaceiro Tomias quebrou a perna do Alarcon, na terceira partida da melhor de 3, 55, já em 56, tinha 143 mil pessoas no Maracanã. 143 mil, mais 100 mil, que essa merreca de 40 mil, todo mundo se ouve, 40 mil, 40 mil. Olha aí. Então, menos, como diria o outro. Tá? Eu sei que a torcida do São Paulo está entusiasmada, tem razão de estar, a torcida do Flamengo está chateada, mas, olha, na hora que a bola rolar, a decisão, essa torcida chateada pode apoiar e vai apoiar muito. Aliás, a torcida do Flamengo também está preparando, não os quadrilhos da fumaça, mas tem lá uns balões, tem lá uma maior faixa de todos os tempos. Vai ser legal. Vai ser legal. Qual?